E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Suail Rodrigues, esse é o canal O Canto da Lei, sejam todos muito bem-vindos, sim? Esse canal eu criei com o objetivo de ajudar as pessoas que estudam para concursos públicos a memorizar de uma forma mais agradável, mais lúdica, através da música, os diversos assuntos, né, as leis e os artigos das leis que são cobrados nas provas de concursos públicos. Só que hoje eu vou falar de um assunto que uma inscrita me pediu, né, para poder abordar aqui. E de quebra quero falar também de uma outra situação, né, que tem a ver com esse assunto. Ela me pediu para falar sobre como foi que eu me preparei, estudei, né, para a prova do TJ aqui de Rondônia, para a banca FGV, né? E aí eu quero falar um pouco sobre isso e já emendar no assunto da nova, assim, da banca que foi escolhida, né? Que na verdade foi a Consulplan. Então, se você gostar, por favor, curta, se inscreva, compartilhe e depois vai estudar. Bora pro vídeo. Bom, a FGV, pessoal, as únicas provas que eu nunca tinha feito prova da FGV, né? A única vez que eu fiz, as únicas vezes, né, que eu fiz foi pro TJ de Rondônia e depois para a prova do TJ do DF. Foram as duas vezes que eu fiz prova da FGV. Ao longo da minha trajetória de concursos públicos, desde lá, quando eu morava em Brasília, né? Eu fiz alguns concursos lá, mas como eu falei em outros vídeos, era um estudo bem meia boca mesmo, não era o que eu queria fazer, né? Mas ainda assim estudei, fiz alguns cursinhos na época, eram cursinhos presenciais. As bancas que eu tinha mais conhecimento, né? A afinidade, vamos dizer assim, né? Era o antigo Sebrasp, que hoje, o antigo CESP, que hoje é Sebrasp, a FCC, né? A FGV, eu vim tomar conhecimento, né, da dificuldade dela foi nas provas que eu fiz, essas que eu citei, né, do TJ de Rondônia e do DF. Então, assim, quando eu voltei a estudar seriamente, né, que foi a partir de 2018, quando eu abandonei a ideia do que eu queria fazer, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, eu ouvia falar da FGV, né, porque o português da FGV é difícil, porque a FGV é uma banca diferenciada e tal, e de fato ela realmente é uma banca diferenciada sim. Então, as questões da FGV são muito bem elaboradas, né? Sobretudo as questões das matérias de direito, né? Dificilmente a FGV traz uma questão literalmente texto de lei. Tem questão texto de lei sim, mas no geral a FGV ela cria um roteiro, né? Uma historinha ali, uma novelinha mexicana, vamos dizer assim, né? Para poder perguntar o que ela quer, né, na questão. Então, e aí, baseado naquela historinha, você tem que lembrar, né, da lei, do artigo ao qual ela está se referindo, para poder conseguir responder a questão. E também tem a questão do português, né, da FGV, que é uma coisa, um capítulo à parte. Né? Eu já adianto que, na minha opinião, aquilo que ela cobra não é português. Se você for nas escolas aí do Brasil afora, em nenhuma escola, eu desafio a FGV ir nas escolas e verificar se lá eles ensinam, né, o português da forma como ela cobra, né? Ela, na verdade, ela inventa, cria umas charadas lá, uns enigmas e chama aquilo de português. Mas aquilo ali não é ensinado em nenhuma escola sequer e nem nas faculdades de letras. Eu tenho certeza absoluta, porque nunca vi aquilo, né? A gente é acostumado a fazer prova do Sebrasp, da FCC e outras bancas aí, é aquele português clássico, né? E a FGV não, ela inventa um troço lá e chama aquilo de português, né? E aquela charada lá e você que se vire para responder. Então é um capítulo à parte. Mas as questões de direito, né, são muito bem elaboradas mesmo, né? Ela consegue trazer situações reais, né, ali para você
conseguir embasar, né, em cima do artigo da lei que ela está cobrando. É muito bacana. E como é que foi que eu me preparei para isso? Eu lendo bastante a lei seca, bastante mesmo, né? E assistindo aulas e vendo também, como eu falei no vídeo anterior, aulas de resolução de questões, né? Até então, quando não tinha sido definido o que seria a FGV, né, eu assistia a aulas de resolução de questões, né, de bancas variadas. Aí quando foi definido que seria a FGV, a que aplicaria a prova do TJ de Rondônia, ali em 2021, aí sim, eu foquei na FGV, né, nas questões da FGV, nas aulas, e os próprios professores, os cursinhos, né, que colocavam aulas gratuitas aqui no YouTube, também se direcionaram somente para a FGV. Então eu tive esse foco, né? Direcionei toda a minha atenção para essas aulas de questões ligadas à FGV, né? E lendo muito a lei, né? Não tem como você fazer as questões de direito se você não ler a lei, porque quer queira, quer não, todas as questões, sejam elas questões literais, né? Copia e cola, pega ali e chupa e coloca lá na questão, ou a jurisprudência, doutrina, tudo parte da lei, até as súmulas também, tudo está embasado na lei seca, então não tem como você fugir, você precisa conhecer a lei seca, e foi isso que eu fiz, foi assim que eu me preparei para a FGV, né? Agora, o próximo concurso aqui do TJ de Rondônia já foi batido o martelo, foi escolhida a banca Consulplan, né? E aí então agora é o mesmo trabalho, para quem for fazer o concurso aqui do TJ de Rondônia, você precisa direcionar o seu foco agora para a Consulplan. Eu confesso que eu não me lembro exatamente, assim, porque eu não estudei muito pela Consulplan, a não ser quando os professores traziam alguma questão, né? Eu me lembro lá que falava, essa questão é da Consulplan e tal. Mas o pouco que eu me recordo é que, tipo, não são questões tão elaboradas quanto as da FGV, né? São questões assim mais pé no chão, vamos dizer assim, né? Não é que sejam fáceis, né? Não são questõezinhas de concurso de nível fundamental, não é isso. Mas são questões mais pé no chão, sabe? É um pouco mais diretas também. Eu me lembro assim, de poucas vezes que o professor resolveu alguma questão da consultoria, eu vi, você percebe nitidamente a diferença, né? Das questões da FGV para uma Consulplan, para o Sebrasp, FCC e outras bancas aí, né? A Quadrix, enfim. Então, assim, independente disso, vai ser preciso que vocês foquem agora na Consulplan, pelo menos já tem a banca, já dá para, né, cair matando nas questões dela. Para quem gosta de fazer questões aí, né, faça suas 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 questões, né? Enfim, eu cheguei a ver entrevistas de pessoas aí para alguns cursinhos famosos dizendo que fizeram, sei lá, quantas 1.000 questões e tal. E eu falei num vídeo também anterior que eu não era de fazer questões, não gosto de fazer questões assim. Aquela coisa de, fiz a questão, acertei, por que eu acertei? Errei, por que eu errei? Fazer um caderno de erros, né? E não, eu não tinha muita paciência para isso. Eu ia direto nas aulas mesmo aqui no YouTube, professores resolvendo as questões das bancas e explicando por que estava errado, por que estava certo. Olha, esse item que está errado por conta disso, que diz lá no artigo tal, da lei tal. E eu fazia as anotações ali e funcionou para mim dessa forma. E não fiz muitas questões. Como eu falei no vídeo anterior, acho que não fiz nem 500 questões. De todo o percurso, não foi só para o concurso do TJ de Rondônia, não. De todo o percurso de estudo para concursos públicos, eu não cheguei a fazer 500 questões, porque eu não tinha paciência para esse negócio. Eu ficava mais vendo as aulas mesmo de resolução, que foi muito mais útil para mim. Agora, se você gosta de fazer questões, faça. Se vai te ajudar, faça. Não se prive de fazer as questões. O quanto mais você conseguir fazer, melhor, certo? Então, assim, eu confesso que eu não conheço, não me lembro assim, exatamente das questões da Consulplan de uma forma mais precisa, porém, o que eu me lembro é que quando apareciam questões dela nas resoluções, o professor dava para ver a diferença, né? De abordagem do tema.
das bancas, né? Sebrae de um jeito, FGV de um jeito, FCC de outro, Consulpan de outro, Quadrix de outro. Então, assim, já tendo a banca definida agora, caia matando. Baixem as provas dela, né? Tem no site do PCI concursos, tem no site da própria Consulpan lá, tem provas anteriores, para vocês já verem como é que ela cobra, né? Os assuntos, como é que ela elabora as questões. Como eu falei, a FGV ela conta uma historinha, ela faz um enredozinho ali e te joga naquele meio, você vai sendo levado por aquela historinha ali e tal, e ela te induz ao erro, né? E aí eu queria contar uma coisa aqui muito interessante, que nesse concurso que eu fiz do TJ de Rondônia, em 2021, teve um assunto, eu não me lembro se era de direito penal, processo penal, civil, não me lembro. Eu sei que eu tinha visto uma aula na semana ali da prova, né? Tinha visto uma aula de um professor, não me lembro qual era o cursinho, mas ele deu uma aula sobre esse assunto. É uma coisa sobre lesão. Os outros assuntos eu não me lembro o que era. Eu sei que essa palavra ficou para mim porque foi que caiu na prova, né? Eu assisti a aula dele, fiz algumas anotações daquilo e ele falou: Olha, eu sei como a FGV vai cobrar isso aqui. Ela vai te contar uma historinha, ela vai te induzir ao erro, porque se você simplesmente ler a lei lá e não prestar atenção nas palavrinhas que eu vou colocar aqui para vocês, vocês vão errar. Ele falou: Porque eu errei muitas vezes, até eu perceber essas palavrinhas que a FGV gosta de usar nas questões. E aí ele foi falando de cada tema lá e foi falando, ó, nessa questão aqui, nesse assunto, ela vai te contar uma historinha e vai usar esta palavrinha aqui. Nessa outra situação, ela vai usar essa outra palavrinha aqui. Então prestem atenção, porque se ela pode trocar essas palavras aqui e te induzir ao erro. E eu fiquei com isso na cabeça. Quando foi no dia da prova, a prova era à tarde, eu acordei mais cedo no domingo, né? E falei, vou rever aquela aula. Era uma aula rápida, de uns 40 minutos ali, assim, e eu sempre assisti acelerado, né, as aulas. Então coloquei ali no 1.5 mais ou menos e fui assistindo e revi, né, a aula, revi as anotações que eu tinha feito daquela aula e fui para a prova. Quando eu cheguei lá, fazendo a prova, chegou uma hora que eu vi uma questão exatamente daquilo que ele tinha falado. E aí eu fui direto na questão lendo ali e procurando as palavrinhas que ele tinha dito. E a palavra correta era, não sei o que lá, lesão. A resposta era lesão. Né? É uma situação, eu não lembro como é que é exatamente, né, a questão, mas a situação te induzia, né, era dito sobre lesão, a resposta ali. Eu não lembro qual era o assunto exatamente. Então, assim, a FGV conta essas historinhas, né? Ela te induz ao erro, trocando umas palavrinhas por outras ali, umas expressões que te induzem ao erro, né? Então, já a Consulplan, pelo que eu me lembro, eram coisas um pouco mais diretas, assim, né? Não tinha muito floreio, não tinha muita, assim, as questões que eu lembro eram diretas mesmo, não tinha floreio nenhum, não. Então, assim, estudem, aproveitem que a banca já está definida, né? E baixem as provas, né? E vejam aulas também aqui no YouTube de graça, né? Os professores colocam em resolução de questões. Assistam essas aulas, que vai ajudar demais também. Então, assim, tendo a banca definida agora, facilita mais, né? Você já sabe mais ou menos como é que vai ser, como é que as questões são elaboradas, estude pelas provas anteriores, né? Conheça o inimigo, vamos dizer assim, né? E agora, em relação ao edital, eu, bom, a banca foi escolhida. Se o edital sair até o final do mês, final de outubro, né, talvez ali em novembro e dezembro, eu não sei se dá tempo de fazer a prova esse ano não, gente. Como eu falei no vídeo anterior também, um outro vídeo que eu gravei, se o edital saísse agora no início de novembro, né, porque eles vão ter um tempo agora até elaborar o edital, né? Se sair ele no final de outubro, início de novembro, eu acredito que essa prova venha ali por volta de janeiro, né? Este ano eu acho muito difícil. Sim, enfim, é só uma suposição, né? Um achismo, vamos dizer assim. Mas porque o edital, ele agora vai entrar na fase de elaboração, né?
Pode ser que ele já tenha algum modelo lá pré-pronto, vai só mudar alguma coisinha ou outra e é rápido de lançar. Se fosse tivessem escolhido a banca FGV novamente, seria mais fácil ainda, porque aí sim, poderia acontecer, porque ela, como ela já tem o edital passado, vai mudar alguma coisinha ou outra ali e já lançar o edital, já poderia lançar o edital. Como mudou a banca, né, eles vão ter que fazer alguns ajustes, talvez, não sei se começar do zero, um outro edital, não sei como é que funciona lá. Mas eu creio que talvez aí uns 30 dias é possível, né, de elaborar esse edital. Porque aí faz o edital, manda para a comissão para verificar se está tudo correto, aí faz correções, aí, enfim, às vezes depois que lança o edital ainda tem correções, né? Eles fazem correções. Então, assim, se levar aí uns 30 dias para esse edital ficar pronto, vai ser no final de outubro, início de novembro. Aí você vai ter novembro, geralmente eles dão 2 meses para estudo, e aí acho que vai ficar muito apertado para poder fazer essa prova ainda esse ano. Mas aí talvez ali em janeiro seja possível que saia, certo? Independente disso, estudem. Estudem porque é, vale muito a pena, viu? Então é isso. Valeu. Abraço.